estudantes do 6º ano, olha só, mais uma aula de geografia. Então, já está com o teu livro aí? Por favor, na página 142. E na página 142, como já está aqui entregando para vocês, iremos falar sobre o clima. E antes de tudo, a gente já vai definir. Clima e tempo é a mesma coisa? Clima e tempo é a mesma coisa? Quando você está na janela lá do apartamento, da tua casa, né, a praia, e você olha e vê aquela nuvem se preparando, o clima mudou ou o tempo mudou? Tá bom, ok. Mas qual é a definição de clima e tempo? Logo, já aproveitando a nossa apresentação, o clima, o que é o clima? O clima, né, ele vai depender da região. E o clima ele vai mudar, segundo os estudos, de 20 a 25 anos. De 30 a 30 anos, olha só o clima de uma determinada região. Certo? Aí eu coloquei aqui, ó, justamente essa imagem, lógico, foi proposital. Olha só, um lado verdinho e outro lado, né, totalmente seco. Daqui para cá, isso aconteceu um piscar de olhos? Não, passa um determinado tempo, certo? Tem um espaço de tempo para que essa parte se transforme nessa ou vice-versa, certo, pessoal? Logo, que a gente chama de clima, vai depender da região. O clima de Pernambuco é diferente do clima de São Paulo, Santa Catarina, Mato Grosso, Amazônia, Acre. Ok? O clima ele é diferente, dependendo da localização do espaço. Certo, pessoal? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, ó, o tempo. Agora sim. Olha só, o mesmo espaço, de repente chuva, de repente sol. É o que a gente chama de tempo. O que é o tempo? É um estado momentâneo, tá bom? É um estado momentâneo. Tava sol, choveu, certo? Então você está, por exemplo, em uma segunda-feira, muito ensolarado, nossa, tal. Na terça-feira amanheceu o dia, não é? Com muita chuva. Aí é quando você utiliza a palavra tempo. Nossa, o tempo mudou. Não é? Aí quando dá umas 16 horas, o sol aparece. Olha, o tempo mudou. Certo? Quando você está preocupado lá com o derretimento das geleiras, tal, nossa, o tempo mudou? Eu posso utilizar o mesmo termo? Não. O clima está mudando. Está muito mais frio naquela área. E o planeta começou a ser muito mais aquecido devido ao alto índice de poluição e assim por diante. Gente, cuidado com esse nível de poluição. A gente corre o risco de nós, como seres humanos, modificar o clima. Certo, pessoal? Então, eu espero que esses termos, que esses conceitos tenham ficado muito mais claros. Aproveitando esse momento, depois que você terminar de assistir essa aula, por favor, recorra aos livros. Leia os textos. Vocês, estudantes, irão observar que ficará muito mais leve para fazer a leitura desses textos e ter uma compreensão, certo? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui, ó, o clima e o tempo geológico. O clima, olha só, o tempo geológico, geoterra, lógico, estudo. Olha só, o tempo da Terra. Por que é importante a gente estudar isso? Como ele se divide, ó? Paleoclimatologia. O que é isso aqui, professor? É a ciência que estuda o clima do nosso planeta. Estuda o clima do passado? Sim. E por que é importante estudar o clima do passado? Aí vem a resposta do professor de História. É importante saber do passado para compreender o nosso presente. Isso aqui também se aplica em Geografia. Tá bom?
Hoje a gente está preocupado com o nosso clima, porque estudamos o clima do passado e a gente viu que teve modificações graves. E a gente está lutando para que isso não venha se repetir. Olha a importância das ciências, certo? Eu tenho aqui, ó, algo muito importante para a gente começar a conceituar, tá bom? Períodos glaciais. O que são períodos glaciais do nosso planeta, professor? É justamente os períodos frios, muito frio. Lembra justamente a Era do Gelo, o filme, tá bom? Eles estavam passando pelo período glacial, porém, o que estava acontecendo? O clima estava mudando, não o tempo. O clima estava mudando, estava ficando muito mais quente. Eles começaram a migrar para outras áreas, procurando sobreviver, é claro, certo? E temos também o período interglaciais, ou seja, o período quente. Então, segundo a ciência, o nosso planeta passa em um ciclo, períodos frios e períodos quentes. Períodos frios, tá bom? Glaciais. Períodos quentes, interglaciais. Certo, pessoal? Então, um bom exemplo aí, depois que você terminar de estudar, né, para relaxar um pouco mais a nossa mente, aí você pode aproveitar, né, e assistir com a sua família mais uma vez o filme A Era do Gelo, 1, 2, 3, 4, né, 10, 9 e assim por diante. Certo, pessoal? Você está assistindo, você está vendo, nossa, é geografia pura. Certo? Vamos seguir? Os elementos básicos do clima. Certo? Os elementos básicos do clima. Para eu considerar o que é clima, eu preciso ter temperatura, umidade, precipitação e pressão atmosférica, certo? Temperatura, essa região aqui, quente ou fria? Umidade, olha só, tem umidade nesse espaço aqui, tem, e irei provar para vocês, certo? Precipitação, né? É a chuva. E quais são os tipos, certo? Pressão atmosférica, lembra do capítulo anterior? A atmosfera. Olha, pressão atmosférica, sim, essa camada de ar que nos protege, ao mesmo tempo ela faz pressão sobre os nossos corpos, tá bom? E isso aqui, ó, pressão atmosférica. Para eu considerar um clima de uma região, eu preciso ter esses elementos básicos. E eles têm que estar completos. Se um deles faltar, eu não consigo decifrar qual é o clima daquela área, certo? Vamos seguir? Eu tenho aqui temperatura, então aí, ó, quando creio que muitos alunos do sexto ano, quando viram essa imagem aqui, lembraram do assunto anterior, qual foi? Sobre efeito estufa. Olha só a nossa camada aqui, ó. Qual é o nome dessa camada aqui? A atmosfera. E o que é que está acontecendo aqui? O que é que está no interior disso aqui? Tudo isso aqui eu chamo de efeito estufa, certo? E como acontece a temperatura? Olha só, vem os raios solares. Aqui eu tenho um filtro, passa uma determinada quantidade de energia solar e ele começa agora a modificar a temperatura aqui, ó, do nosso planeta. E a temperatura ela começa a aumentar, olha só, da parte superficial do nosso planeta, aonde a gente está pisando o solo, né, em direção a esse sentido. Então aqui, ó, olha só, a temperatura, é lógico, tem como a fonte principal o Sol, a nossa estrela mais próxima do planeta, tá certo, pessoal? Aí, dependendo da localização que está o teu território, vai ter áreas frias e vai ter áreas quentes. Por exemplo, as áreas que estão, os espaços territoriais que estão justamente aqui, ó, localizado aqui, por exemplo, o nosso país, certo? São conhecidos como zonas tórridas ou tropicais, muito quente. E os espaços que estão no polo do nosso planeta, nos polos do nosso planeta, são as áreas frias, certo? Então vai depender tudo isso devido ao nosso planeta ser ligeiramente arredondado, certo? Vamos seguir. Aí eu tenho aqui a umidade. Ô professor, o que é que tem a ver aqui? Já pegou uma garrafinha dessa daqui, ó? Tá bom? Uma latinha dessa daqui, melhor dizendo, e quando você tira ela do congelador, da geladeira, do freezer, a primeira coisa que você vê, ó, é essas gotículas. Essas gotículas
Veio de dentro da latinha. Conseguiram sair, ela está... Não. Sabe de onde veio essas gotículas aqui, pessoal? Desse espaço aqui, é o espaço que você está, porque a gente tem umidade no espaço. E como é que ele se forma? A temperatura da latinha está gelada e o ar que está aqui, a água que está aqui, ó, nesse espaço, ela está condensada em forma de vapor. Quando você tira a latinha do congelador, do freezer e assim por diante, ela está com a temperatura mais baixa, então toda a água que está ao redor dela em forma de vapor, ao impregnar na latinha, vai transformar rapidamente de vapor para líquido. Por isso que quando você coloca a latinha, né, ou a garrafa, né, com água dentro da tua bolsa, fica a bolsa umedecida, você fica, meu Deus, molhou minhas folhas aqui, o meu caderno, o meu livro. Foi a minha garrafa, eu acho, professor, que a minha garrafa ela está vazando. Não, é porque você pegou a garrafa gelada e colocou justamente no espaço aberto, né, no ambiente natural, e aí houve a condensação. E onde estava essa água, professor? Essa água estava no espaço em forma de vapor. Ok? Então essa daqui é a prova que tem justamente vapores de água no espaço. Certo, gente? Vamos seguir? Aí eu tenho aqui a precipitação, é a chuva. Precipitação, alguma coisa vai cair. Logo aqui eu estou falando de água. E aí a nossa água ela tem, né, os estados físicos. Ela é líquido, gasoso, né, forma as nossas nuvens, tá bom? Ela também pode estar no estado sólido, certo? Vamos seguir? E isso acontece naturalmente, certo? Então aqui, ó, eu tenho os tipos de precipitação. Eu tenho quando ela está precipitando, caindo, líquido, é o que a gente chama chuva, certo? Então aqui a temperatura ela está, né, semelhante tanto aqui quanto aqui. Agora, quando essa temperatura, né, ela começa a se aproximar do zero, né, 0 graus Celsius, observe, aqui ele estava em forma de vapor. Aí ela começou a cair. Logo, em alguma área desse espaço estava frio. Logo, aquelas gotículas começaram a formar cristais, pequenos cristais e assim por diante. É o que a gente chama de neve, certo? E o granizo, olha só, começou a chover líquido em um determinado espaço, estava abaixo de zero. Essas gotículas líquidas, ao passar nesse espaço que estava muito gelado, transformaram-se em pedrinhas de gelo, que iremos chamar de granizo. Ok, pessoal? Naturalmente, isso acontece, certo? Vamos seguir. Temos também o tipo de chuva, tá bom? Aqui destaquei 3 tipos de chuva, tá bom? O primeiro que eu irei destacar para vocês, chuvas orográficas ou chuva de relevo. Como isso acontece? Uma determinada nuvem, né, está justamente, claro, está muito carregada, né, ela muda inclusive de cor, ela fica muito mais escura, o vapor da água, certo? E ela começa a caminhar, no caso aqui, ó, do oceano, do mar, para o continente. Mas em uma determinada parte do continente, ela encontra uma montanha, umas áreas mais altas. O que acontece com essa nuvem? Ela tem que ultrapassar esse obstáculo. E o que ela faz? Ela começa a subir. Só que a gente estava trabalhando com a atmosfera, o que acontece? Quando ela começa a subir, a ganhar altitude, quanto mais eu ganho altitude, eu perco temperatura. E essa água aqui que estava no vapor, ao ganhar temperatura, ela começa agora a condensar, a passar do estado de vapor para o líquido. E ela começa, ó, a chover. O que acontece? Quando ela chega desse outro lado aqui, praticamente não tem chuva. Essa daqui é uma das teses para explicar a questão do sertão, né? O porquê é tão difícil chegar chuva no sertão, tá bom? Essa é uma das explicações. Agora, olha o outro tipo de chuva aqui, ó. Chuva frontal. O que é uma chuva frontal? Eu venho aqui, ó, com uma massa de ar fria e uma massa de ar quente. Ao se encontrarem,
olha o que acontece, chuva, certo? Olha só, eu tenho uma massa de ar quente, ou seja, água, né, em estado de vapor, encontra-se com uma massa de ar fria. O que acontece com o vapor nesse encontro? A água em estado de vapor transforma-se em líquido. A nuvem não consegue sustentar líquido e aí começa tendo a ação que a gente chama de chuva, certo? O outro tipo de chuva é a chuva convectiva. O que é a chuva convectiva? Geralmente acontece, né, nos oceanos e principalmente devido à evapotranspiração, às plantas, nas florestas. O que é que acontece? Pode observar quando vocês estão viajando com os pais de vocês próximo de uma floresta que está se preparando para chover. Você tem essa impressão, olha, está subindo uma nuvem da floresta em direção, né, ao céu. Realmente é isso que acontece. Olha só, ela começa a subir. O que é que começa a subir aqui? Água em forma de vapor. Mas é a mesma coisa que acontece aqui, ó. Ela começa a subir, ganhando altitude. O que é que ela encontra aqui na parte superior? Áreas mais frias. Então, ela estava em forma de vapor, encontrou áreas frias, transformou-se em chuva e retorna para o nosso, né, solo. Observaram que com tudo isso, ó, a gente está fazendo uma reciclagem. O planeta está fazendo uma reciclagem. Certo, pessoal? Estão observando que aqui a água que está saindo daqui não vai para canto nenhum no espaço? Né? É o que a gente chama justamente do efeito estufa. Tudo acontece aqui dentro, certo? Vamos continuar? Aí agora tem a outra parte que é a pressão atmosférica. Professor, o que é essa pressão atmosférica? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês e peço que vocês acompanhem, né, no livro de vocês na página 148. Observe que eu tenho aí, né, um globo. Observe que a parte central, justamente onde está a linha do Equador, baixa pressão. O que é alta pressão, professor? Observe aqui, ó. Uma pessoa que está nessa área aqui, ela tem muito mais pressão dessa camada atmosférica sobre o seu corpo. Já uma pessoa que está no topo dessa montanha aqui, ela tem menos. Olha só, olha a quantidade de ar, da coluna de ar que eu tenho aqui para esse espaço. E olha a quantidade, né, de ar, de pressão atmosférica que eu tenho justamente nessa parte aqui. Ô professor, mas o que é essa pressão atmosférica? Essa pressão atmosférica, pessoal, algo muito simples. Para os meninos que gostam, também meninas que gostam de futebol, observem, olha só, a geografia, ela está em todos os lugares. Observaram quando os jogadores saem do Brasil e vai para outros países jogar, principalmente Estados Unidos, Europa. Sabe o que acontece? Eles passam um período de adaptação. Né? Já ouviram no repórter? Né? Os nossos jogadores estão num período de adaptação. O que é esse período de adaptação? Eles estavam aqui no Brasil, olha só, no mapa que vocês têm aí no livro, ele tem baixa pressão. Então eles aqui, ó, estavam normal, jogando, correndo. Viajam para a Europa, o que é que acontece? Europa e Estados Unidos. Eles vão justamente para uma área de alta pressão. Quando chega lá, eles começam a cansar mais rápido. O corpo fica muito mais pesado porque nessas áreas tem muito mais pressão atmosférica. Ok? A mesma situação acontece quando os jogadores dos Estados Unidos ou do continente europeu vêm para o nosso país. Eles precisam passar por uma determinada adaptação. E é claro que aqui eles vão se sentir mais leves, inclusive com a vontade de correr mais. Isso não é bom, professor? Não, porque eles vão sentir a vontade de correr mais e talvez o seu coração não suporte. E eles podem morrer, não é, no seu trabalho, no seu jogo. Entenderam que não é bem assim que as coisas acontecem. Entenderam que a geografia ela está muito presente na nossa vida, ao ponto da gente não imaginar o quanto. Não é isso? Veja só que interessante. Outra situação, quando você vai estar viajando com os pais, tal, vai para uma determinada área, por exemplo, aqui, né, em Caruaru. Então, quando você chega a uma determinada parte de Caruaru, você começa a sentir que o teu ouvido começa a doer. Né? Você que viajou de primeira vez de avião, começa a sentir uma determinada pressão no teu ouvido. Professor, o que acontece? É o teu corpo se adequando, porque se ele não se adequar, você morre. É exatamente, ó, esse exemplo aqui que eu trouxe, olha só, a garrafa, talvez você já conhece, ela participou de uma aula aqui, se eu não me engano,
o sarau, não é? Olha só, eu tenho aqui uma garrafa, certo? Então aqui, ó, é o que acontece com o teu corpo. Olha só, faça de conta, ó, aqui é a pressão atmosférica, ó, tá forçando o teu corpo. Aí o que que acontece? Eu vou tirar a tampa dessa garrafa e observa só o que vai acontecer. Aqui está a coluna de ar, a atmosfera, e aqui está o teu corpo. E observa ó, que toda vez que eu tento pressionar, ela volta, ela tende a voltar ao seu estado. Ó, ela tende a voltar. Esse ato dela tender a voltar é justamente ela tentando equilibrar a pressão atmosférica aqui de fora e deixar a mesma pressão atmosférica aqui dentro. Certo? Sabe o que aconteceria se o teu corpo ele não se adequasse à pressão atmosférica? Olha só, ele vai fazer isso aqui e eu irei justamente fechar essa parte aqui. Ó. Olha só. Olha. Ó. Teu corpo não iria suportar. Irias morrer. E ninguém iria entender. Como assim? O que foi que aconteceu com o corpo dele? Quando tu sobe lá, está indo em direção a Caruaru, ganhando a altitude, o teu ouvido começa a ficar, começa a doer, tal. É justamente o teu corpo se habituando àquela nova pressão atmosférica. E observe o que é que acontece com o teu corpo. Observe o teu braço, é cheio de buraquinhos, tal, e esses buraquinhos a gente dá o nome de poros. Então, o nosso corpo ele vai começar a se equilibrar, o nosso corpo não é totalmente fechado. Ok? Então ele tem os poros, tem a função de expelir o que a gente chama de suor e assim por diante, esse líquido. E também tem a outra função, que é equilibrar a pressão atmosférica. Ok, gente? Vamos seguir. E seguindo, olha só, eu tenho aqui, ó, essa parte aqui, ó, baixa pressão, alta pressão. Certo, pessoal? Aqui, a pressão atmosférica é muito mais forte, é muito mais violenta do que essa área aqui. E o que explica isso, professor? Essa área aqui, lembra qual é o tipo climático dela? É justamente tropical, área tórrida, muito quente. E aí, quando está muito quente, eu vou pedir a produção para passar. Olha as moléculas do oxigênio, do ar em si, como ele fica. Ok? Ficam agitadas, tal. Por isso que ela termina diminuindo essa pressão. E quando está em baixa temperatura, alta pressão, olha só o que acontece. As moléculas ficam muito mais quietinhas e mais unidas. Se elas estão quietinhas e muito mais próximas uma da outra, significa que ela vai exercer muito mais pressão, muito mais peso. Ok, pessoal? Vamos seguir. E aqui eu tenho as nossas atividades, que é da página 149 e a página 150. E aqui está o meu e-mail, tá bom? Um determinado aluno, ele mandou uma mensagem dizendo: professor, eu não estou conseguindo enviar minhas atividades para o senhor. Todas as vezes que eu tento utilizar o e-mail, mandar as minhas atividades em anexo, diz que tem algum erro. Então, para esse aluno, por favor, olha direitinho, eu já fiz esse teste aqui, deu tudo ok. Pode estar acontecendo que você esqueceu de alguma letra, de algum ponto aqui. Então, dá uma pausa no vídeo, verifica direitinho se você digitou corretamente tudo isso aqui, coloca com muita atenção e envia as suas atividades. Ok, sexto ano? Fica na paz e não perca a fé. Nossa escola mudou. Mudou para você. Não deixe de participar das nossas aulas. É o Centro Educacional Prisma, construindo pontes entre você e o conhecimento.